O pacotão final de reforços para o Goiás, antes do começo da Série B do Brasileirão, com a janela de transferências já se encerrando, eu quero dar o meu pitaco sobre esse elenco do Goiás, também trazer as atualizações dos contratados mais recentes, quais são as suas principais características de jogo, como podem ajudar, incorporando esse elenco do técnico Márcio Zanardi, que gosta, por exemplo, de utilizar 3 zagueiros, 2 velocistas. Acho que o Goiás nesse aspecto ainda deixa um pouco a desejar. Ainda assim, se a gente comparar com o time do Campeonato Goiano, o torcedor nesse momento ele tem total razão de estar otimista e satisfeito com aquilo que a diretoria conseguiu buscar no mercado nesse momento difícil da temporada, que seria uma escalação titular, esses novos contratados também que já estão na Serrinha. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, passar essa lista completa, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e apostar no jogo entre Ceará e Goiás. Na Pix Brasil você ganha R$20 gratuitos e pode apostar da forma que bem preferir, com esse bônus de boas-vindas na plataforma. Por exemplo, lá na Pix Brasil, uma vitória do Goiás contra o Ceará lá no Castelão, tá pagando 3,40 a cada real apostado. O empate nesse compromisso também 3,14, uma vitória do Ceará em casa 2,20, odds altíssimas, tá? Para essa estreia na Série B. Teremos também na segunda divisão Santos e Paysandu, vitória do Santos em casa pagando 1,31. Amazonas e Sport, vitória do Sport fora 2,49 e o empate entre Brusque e Mirassol a 2,94 na Pix Brasil. Excelentes odds, todas elas altíssimas também para essa estreia da segunda divisão. Pegue já o link no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre os últimos reforços do Goiás para a Série B do Brasileirão. Eu estou postando esse vídeo na manhã da sexta-feira, tá? Então a gente pode ter novidades no decorrer dessa sexta. Torço muito para que tenha pelo menos mais um contratado, mas pelo menos a princípio o Goiás deve ficar nesta lista. Será que é suficiente para subir para a Série A? Na minha opinião, sim, tá? Eu confesso aqui para vocês que agora eu não consigo chegar e cravar que o Goiás vai subir pelo seguinte aspecto, não pelo time, acho que o time do Goiás é muito bom, mas em termos de dar liga, até porque, por exemplo, o Márcio Zanardi não teve o Campeonato Goiano para utilizar, para ter como base e aprimorar alguns aspectos, como por exemplo, outros bons elencos deste Campeonato Brasileiro da Série B tiveram na disputa dos seus estaduais, como o Santos, que foi finalista, fazendo uma campanha muito boa. Da mesma forma, o Ceará foi campeão, venceu, por exemplo, o Fortaleza. E o Sport, eu vejo os 3 aí com bons elencos, torcida, camisa pesada e ao mesmo tempo um bom trabalho no estadual. Então quer dizer que o Goiás, só porque não fez um estadual bom, a temporada já acabou? Não. Se fosse seguir aquele mesmo roteiro de contratações, igual eu falei, acho que foi mais ou menos umas 3, 4 semanas atrás, que eu não tinha expectativa do Goiás ir no mercado da forma que foi e contratar jogadores de peso, eu tinha absoluta certeza que o Goiás iria ficar naquele meio de tabela. Com esse elenco, com toda certeza, pegando um começo bom de Série B, conseguindo aprimorar essa parte técnica, física também dos jogadores, não seria nenhuma surpresa também. O Goiás conseguindo engatar uma boa sequência de jogos pela qualidade que tem, o peso da camisa, os jogos dentro de casa também na Serrinha. Mas por conta de ainda não ter esse entrosamento, vamos com calma em relação às análises do Goiás, mas em termos de elenco, dá sim para subir tranquilamente, tá? Pelo elenco que foi montado, pelo investimento também, por já conhecer esta competição. Os nomes mais recentes que estão acertados: o lateral direito Douglas Borel, ex-Portuguesa e pertence ao Bahia, o Wellington também do Red Bull Bragantino, o Anderson, meia do ABC, e também o Rafael Gabo, tá? Esses são os 4 últimos contratados do Goiás, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, tá? Teve algumas negociações que melaram, como por exemplo do Rossi, do Alex Teixeira e do Romeu Benítez, o paraguaio do Atlético Paranaense. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo é basicamente esse cenário, tá? Dos mais recentes contratados, eu vejo aí que o Goiás ainda ficou devendo um ponta, tá? Um jogador de velocidade pelos lados do campo. Pode ser que esse nome ainda chegue? Pode, porque o Goiás ele pode contratar jogadores que estão livres do mercado da bola antes do mês de abril, tá? Então ainda existe essa possibilidade dentro do regulamento, mas eu tinha uma expectativa do Goiás trazer um jogador no nível Rossi, tá? Para essa função de ponta direita. Não vejo que assim é o fim do mundo também não, porque por exemplo o Márcio Zanardi ele pode utilizar
nas pontas, por exemplo, o Regis como meia esquerda e utilizando as alas como um aliado, como por exemplo o Sander na lateral esquerda, no esquema com 3 zagueiros, o Sander e o próprio Dieguinho, eles podem avançar bastante. Então nisso, pela característica do Márcio Zanardi, não me preocupa muito, tá? Mas acho que ainda assim ficou faltando um velocista, até porque provavelmente o Alano continuará no Goiás, pelo menos até a metade do ano. Estou tentando buscar mais informações a respeito disso, tá? Mas ainda acho que ficou faltando isso. O lateral direito não é aquilo que o torcedor do Goiás imaginava, tá? O Douglas Borel é um jogador ok, tá? Razoável, mas é uma posição muito escassa aqui no futebol brasileiro. Então, se tratando de um Goiás que está na Série B, tem o Dieguinho que faz bem aquela função por ali, acho que o Douglas Borel pode ser sim um bom reserva. O Wellington do Red Bull Bragantino é uma aposta, um jogador de muita velocidade, consegue se encurtar muito bem, trazendo da direita para a esquerda, né? Ele tem como preferência a perna canhota. Gosto do Wellington, jogador de 23 anos de idade, marcou 4 gols pelo Primavera no Campeonato Paulista da 2ª Divisão. A questão é que o Goiás não pode colocar a responsabilidade desse ponta veloz nas costas do Wellington, tá? Eu acho que aí já seria um pouco demais. Mas em termos de composição de elenco, já que o Mateuzinho saiu do Goiás, o próprio Vinícius, eu vejo assim como um jogador que pode agregar. Os últimos 2 contratados também para a região de meio de campo, o Rafael Gavo, um nome já experiente, conhece a Série B do Campeonato Brasileiro, tem 30 anos de idade, estava por último no Avaí. Não fez uma grande Série B no ano passado, né? 31 jogos, com 2 assistências, foi titular absoluto. Tudo bem que a campanha do Avaí, em termos gerais, acabou decepcionando, né? Um time que era assim cotado para subir, acabou engatando uma sequência terrível de derrotas no começo da competição e empacou, né, ali próximo da zona de rebaixamento. Pelo menos conseguiu evitar o rebaixamento também. O Rafael Gava já conseguiu, por exemplo, um acesso, vestindo a camisa do Cuiabá, lá na Série B de 2020. Naquele ano ele marcou 6 gols e deu 3 assistências. Jogou também até que bem a Série A, tá? 2021, 2022 e no comecinho do ano passado acabou fazendo o Campeonato Mato Grossense pelo Cuiabá e se mudando para o Avaí. Já jogou também a Série B, vestindo a camisa do Londrina. Eu gosto do Rafael Gava, acho que pode ser até mesmo um nome titular nesse meio de campo do Goiás, geralmente fazendo uma função como um segundo volante, aquele jogador que consegue cadenciar bem o jogo, distribuir as jogadas. Em termos de marcação, não é aquele volante de pegada, tá? Mas tem sim uma característica, digamos, equilibrada, né? Um pouco mais ofensivo do que propriamente defensiva, mas principalmente com a bola nos pés. E o Anderson, né, que é uma jovem aposta, 20 anos de idade, não é um nome ainda oficial, mas existe sim já um acerto do Goiás com o ABC. O Anderson, a princípio, chega para o time sub-20, tá? O jogador que tem só 20 anos, mas já vinha jogando com o elenco profissional do ABC. Nessa temporada, por exemplo, ele entrou em campo 17 vezes. Então acho que seria até mesmo uma perda de potencial, tá? O Anderson jogar o sub-20 agora de volta pelo Goiás. Tudo bem que o Goiás tem jogos difíceis também no sub-20, mas é uma posição que o Goiás não tem tantos jogadores, né? O Anderson geralmente é um primeiro volante, um segundo volante, vinha jogando mais avançado pelo lado direito, lá no ABC. Então acho que pode ser um nome também a agregar, já dá um pouco mais de rodagem para esse garoto, que foi comprado, né, do ABC agora para o elenco do Goiás. 17 jogos no ano, com 1 gol marcado. Então basicamente os últimos contratados são esses. Eles somam a lista, juntos com o David Braz, Messias para a zaga e o Lucas Ribeiro, Thiago Galhardo, Regis e também o Marcão. Tá? Esses foram os anunciados pelo Goiás nesta era do técnico Márcio Zanardi. Agora, se fosse para a gente olhar o que seria de escalação titular, eu acho que o Zanardi vai jogar com 3 zagueiros e abrir mais os pontas, os alas, né, os laterais. Então eu colocaria um Goiás basicamente o seguinte, vamos ver se vocês concordam aqui também, pode deixar o seu pitaco nos comentários. Tadeu no gol, Dieguinho na ala direita, Sander na ala esquerda. 3 zagueiros, e aí eu gosto desses zagueiros, tá? Eu iria com o Messias, com o David Braz e também com o Messias, o David Braz e o Lucas Ribeiro, tá? Acho que eu iria com os 3. Na vaga do Lucas Ribeiro pode ser também talvez o Martin Leia, talvez o Sidmar ou até mesmo o Ian Souto. No meio de campo, mas eu prefiro mais o Lucas Ribeiro. Meio de campo provavelmente com o Wellington ou o Marcão, Juninho e o Regis. E no ataque com o Paulo Baia, Thiago Galhardo e o Alano. Tá? Pelo menos até o momento, se o Goiás não anunciar um outro ponto, o Alano vai ser esse cara de velocidade. Tá? Acho que seria um grande erro, tá? Até porque ele não rescindiu o seu contrato. Mas o Márcio Zanardi ele pode utilizar, por exemplo,
talvez um esquema onde o Regis seja esse jogador mais aberto, o Paulo Baia caindo por dentro, e você colocar talvez o Ivan Torres, tá? Ou dois centravantes, o Ângelo Rodrigues e o Thiago Galhardo, pode ser uma opção, tá? Mas acho que dentro da característica, mesmo não sendo um time que a todo tempo usa a velocidade, o Márcio Zanardi no São Bernardo ele tinha sim algumas alternativas de escape. Um jogador que pode fazer isso, igual eu falei, é o Wellington, mas acho que seria uma responsabilidade muito grande para um garoto que estava na segunda divisão do Campeonato Paulista. Então basicamente é isso. Então para quem tinha quase umas 7 carências, né? O Goiás não tinha zagueiro, não tinha lateral direito, né? O Dieguinho voltou para ali, não tinha meio de campo, não tinha camisa 10, não tinha centroavante e não tinha pontas. Até agora só está faltando esse ponto, tá? Acho que nesse aspecto aí dá para melhorar. Ainda assim, como eu falei, alguns jogadores podem jogar pelas beiradas, como o Regis, quem mais? O Regis, o Ivan Torres, né? Apesar que está numa fase ruim, ou até mesmo um esquema com 2 centravantes, por exemplo, o Thiago Galhardo ficando um pouco mais solto e deixando o Ângelo Rodrigues centralizar, tá? São algumas opções, até porque, por exemplo, o Paulo Baia, que joga ali na ponta esquerda, não é um velocista, tá? Vamos ver, vamos esperar essa estreia também para analisar um pouco mais taticamente falando. Torço muito para que seja surpreendido, né? Que eu seja surpreendido com o anúncio nesta quinta, nesta sexta-feira também, antes do encerramento da janela. Pode deixar o seu palpite também a respeito desse assunto, combinado? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Pix Brasil. Lá você ganha R$20 de graça. Isso mesmo, esse bônus de boas-vindas, inclusive você pode até sacar esse valor, tá? Tem a regrinha lá no site da Pix Brasil, vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Vai lá, conheça a plataforma e aposte no Goiás. Por exemplo, a vitória do Verdão contra o Ceará, pagando 3,40 cada real apostado. Link no fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!